estamos. De manhã nós estávamos juntos ali na boca do rio, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. E nessa noite aqui nos permitiu da gente estar aqui presente para aprender dele, que é nosso humilde de coração. Amém. Santo Deus, Pai amado, querido, eterno. Obrigado. Senhor Jesus, de antemão, gostaríamos de agradecer a Ti, Senhor, por esse tão grande amor. Gostaríamos de agradecer a Ti, Senhor, sem merecimento nenhum, Deus. Amém. O Senhor, Pai, cremos nós que antes da fundação do mundo, o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu. Ó Senhor Jesus, é como eu sempre digo, Senhor, esse é um momento muito especial para mim, e creio para que todos os meus irmãos que aqui estão, os que estão por vir. É um momento, Senhor, que nós viemos a Ti, Senhor, sem nada para dar. É um momento que nós viemos a Ti, Senhor, a maioria das vezes, eu creio que muitos que aqui estão, se pudéssemos fazer a vontade da nossa carne, estaremos dentro de nossas casas. Mas, Senhor Jesus, o Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que nos concede essa graça, esse amor, esse carinho, essa força de vontade, Senhor, porque sabemos nós que isso não vem de nós, isso vem de Ti. Isso é um dom que o Senhor nos deu, Senhor, esse dom maravilhoso. Soberano Deus Pai, eu apresento a Ti a vida do nosso pastor, Deus. É um homem assim, um irmão, um pai, um amigo. Eu creio que não só eu, mas toda a congregação. Eu sempre digo, aquele que tem um pouco de discernimento espiritual, vem observando, vem acompanhando o quanto o Senhor vem dando graça, o quanto o Senhor vem usando para que a gente venha aprender, Senhor, a cada encontro. E que nós, Senhor, viemos, Senhor, verdadeiramente absorver tudo isso, Senhor, que o Senhor vem usando ele para que a gente venha ser ensinado, Senhor Jesus. É maravilhoso, hoje de manhã nós estávamos juntos, Senhor, e no final da pregação o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo através da Tua palavra, através da Tua oração, o quanto cada um de nós devemos levar mais a sério. Ó Senhor Jesus, naquele grande dia isso vai fazer muita diferença, Deus. Ó Santo Deus Pai, que o Senhor guarde o coração dele, aleluia, que o Senhor, Pai, guie os caminhos dele, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, que o Senhor cubra, Senhor, a família dele, Senhor, com Teus mantos, que o Senhor, Pai, guarde, Senhor, a esposa dele, que o Senhor guarde, Senhor, as filhas dele que aqui estão, que vai estar entoando hinos conosco, que o Senhor guarde o filho dele, Senhor, aleluia, onde quer que ele esteja neste momento, que o Senhor guarde a mãe, o pai, todos os familiares dele, Senhor, e o melhor de tudo, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, que o Senhor alcance para o Teu reino, Deus. Que o Senhor tenha de misericórdia, Senhor, das almas de cada um deles, Senhor. Ó Deus, eu apresento a Ti também a vida do nosso irmão José, Senhor. Ó Senhor Jesus, é um jovem, como a gente sempre fala, é um jovem, Senhor, que vem sendo usado poderosamente, Senhor, por Ti. Que o Senhor, Pai, dê livramento àquele jovem a cada dia. Que o Senhor derrame do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, aleluia, sobre a vida do nosso amado irmão. Que o Senhor, Pai, guie ele no Teu santo caminho. Que o Senhor, Pai, cuide também de todos os entes queridos deles e alcance para o Teu reino. Que o Senhor Jesus, o Senhor, Pai, o prepare, Senhor. Como eu já disse, é um jovem. Nós não sabemos, Senhor, o que vai acontecer, o que estão por vir. Mas seja lá o que quer que venha acontecer, Senhor, que o Senhor, Pai, segure na mão de cada um de nós. Que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a olhar sempre para Ti, a nos afirmar mais, Senhor, nossos pés no Teus caminhos, aleluia. Que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor Jesus Cristo. Sabemos nós, Senhor, que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E esse é um dos momentos que nós temos que nos cuidar, é aprendendo de Ti que é manso e humilde de coração, é estamos juntos como igreja, é aprendendo de Ti, é amar uns aos outros, é que o Senhor tire também, Senhor, a nossa hipocrisia, Senhor, que o Senhor tire tudo aquilo nesta noite que não agrada a Ti e cada um de nós. O Senhor é um Deus, Pai, que sonda, o Senhor é um Deus que conhece, o Senhor é um Deus que sabe, Senhor, as labutas, Senhor, do Teu povo. Eu não sei, Senhor, como é que está corações e pensamento aqui, mas eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor visite neste momento, aleluia, que o Senhor, Pai, passe o bálsamo, Senhor, naqueles que estão enfermos, que o Senhor, Pai, visite, Senhor, ó Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, nesta noite, Senhor, abra os nossos olhos,
abre os nossos corações, abre, Senhor, nossas mentes, Senhor, que a gente venha a cada dia, a cada encontro, Senhor, conhecer e ter a certeza que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, a vida do nosso pequeno Dila. Como sempre, Senhor, nós vemos orando. Ó Senhor, obrigado por este milagre, Senhor, que o Senhor vem fazendo na vida de cada um do Teu povo. Ó Senhor Jesus, apresenta a Ti também a vida da nossa irmã Rosana, nossa irmã Gisele, Senhor, que está por vir, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, prepare esta viagem, que o Senhor guarde ela, Senhor, seja lá do que quer que ela venha, seja de avião, seja de ônibus, seja de carro, mas que o Senhor tome o controle, Senhor, da vida dela e da vida da filha dela, Senhor, para que ela venha estar conosco, Senhor, para que ela venha, Senhor, também glorificar o Teu nome e aprender de Ti, e venha conhecer, Senhor, cada um de nós, Senhor, e que a gente venha, Senhor, compartilhar, Senhor, este amor maravilhoso que o Senhor vem, Senhor, nos ensinando juntos, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Esse é um dos momentos muito preciosos para cada um de nós, Deus. Sabemos nós, Senhor, que estamos aqui de passagem. Como a Tua palavra diz que tudo tem seu tempo determinado. Sabemos nós que um dia nós vamos morrer, aleluia. Ó Senhor Jesus. Eu já peço, Senhor, e peço aos meus irmãos que quando chegar o meu dia, Deus, que meus irmãos, vocês que hão de chorar, mas que eu peço que todos eles cantem hinos, cante louvores para Ti. Porque, Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz em uma das passagens dele, que o viver era a Ti, Senhor, e o morrer era lucro. Então, Senhor, a morte para aqueles que creem em Ti é lucro, Senhor. Ó Senhor Jesus, que quando chegar este grande dia, Senhor, que há de chegar, o Senhor nos receba na Tua glória. Que o Senhor nos prepare, Senhor, aqui. E o Senhor nos receba, Senhor. Ó Senhor Jesus, ajuda essas crianças, Senhor, que aqui estão. Ó Senhor Jesus, ajuda eu, o pastor, o irmão Fábio, a irmã Massinha. Ajuda, Senhor, a seu Leão, que tem também netos e filhos, a todos aqueles que têm filhos, a ensinar, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças, Senhor, no caminho que eles têm que andar. Eu sempre digo, Senhor, eles estão aqui para fazer uma participação conosco. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós temos que ensinar as nossas crianças. E se é que eles têm esse talento que o Senhor próprio deu, nós temos que, em oração, em direcionamento de Ti, nós temos, Senhor, que ajudá-lo e prepará-los conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nesta noite o Senhor use eles, Senhor. Me ajuda, Senhor, que o Senhor sabe. Ajuda o irmão Rodolfo e o irmão Edivan a poder cantar hinos para Ti. E a melhor parte é a parte da Tua palavra, Senhor. Que todos nós viemos ter reverência na Tua casa. Que todos nós, Senhor, viemos, Senhor, no momento da Tua palavra, a gente venha, Senhor, estar com nossos ouvidos atentos. Viemos estar vigilante. Porque o foco do inimigo é tirar, Senhor, a palavra que vai ser semeada nesta noite. Porque como diz a Tua palavra, que Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas que nesta noite Ele não venha roubar a Tua palavra, ou seja, a Tua mensagem, a Tua semente, aleluia, que vai ser semeada nesta noite, Senhor. Que a gente venha, Senhor, absorver tudo que o Senhor há de usar, o nosso querido amado pastor. Tira o nosso eu, como eu já disse. Troca, muda os nossos corações, Senhor Jesus. Tira coração de pedra, Senhor, começando de mim. E coloca verdadeiramente o Teu coração dentro de nós, Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. É um presente estar aqui, Senhor, com esses amados irmãos, essa verdadeira família, eu creio. Aleluia. Faz-me amar cada um deles, Senhor Jesus. E traz todos os nossos irmãos que estão por vir, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Essa é a nossa humilde oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus.
Debaixo de suas asas eu me escondo. Seu nome é, vamos! E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz.
Ai, vai sobrar esse vocês vão ficar aqui comigo no tablado. Vamos ficar aqui sentadinho aqui no tablado, porque não tem som. Pegue suas coisas. Deixa eu só. Tio, tem um aqui. Amém? E as crianças vão ficar aqui atrás de mim. Cadê as crianças? Bora, sentadinho. Pode sentar aí. Eu tenho olho nas costas, viu? Só para informar. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Amém? Amém. Atos 11. Está sobrando cadeira aqui, viu? Na frente tem duas. Não. Você que sabe. Você é o produtor, né? Eu vim só pregar hoje. Terça-feira eu sou o cameraman. Atos capítulo 11, amém? Amém. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, é um brado de vitória. Aqui em Atos capítulo 11, nós vamos ver um momento muito especial na nossa história, que é o momento onde pela primeira vez nós fomos chamados pelo nome ao qual nós somos conhecidos, cristãos. Se precisar de eletricidade, coloque no Zé. Tá bonito. Atos 11. Amém? Tem algum cristão aqui? Amém. Vocês estão aí fora, pode entrar, tem cadeira aqui. Vocês duas. Bora, vocês duas. Vocês dois aí, vem cá. Bora. Vem. Aqui. Ladinho. Lá ele encosta ali mais para trás. Não, flexível é lá atrás, vocês nem vão ver. Hã? Pega ele também se ele quiser vir para cá. Bora, vocês dois aí. Sentadinho aqui, ó. Tá? Valinho pode chegar mais para trás se quiser. Venha, meu filho. Ó, tem duas cadeiras ali, ó, para vocês ali, quem quiser. Amém? Só falta uma. Você pode encostar mais, filho. Aí. Tudo bem com você? Amém. São os alunos de tia Massinha, Aqui, mal, o seu lugar. Ah, tá bom. Atos capítulo 11. Todos encontraram? Encontraram seus lugares também? Graças a Deus. Então, já podemos começar? Eu fui avisado de última hora que hoje vai ser a primeira vigília do ano. Vocês também foram avisados? É agora. Que a gente vai concluir o capítulo. A gente vai concluir o de Atos hoje. Vai ser um capítulo por hora. Então, daqui a algumas horas a gente termina. Atos capítulo 11. Qual é o título da nossa mensagem de hoje? Crianças, somos o quê, gente? Cristão. Cristãos. Somos? Não ouvi. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Somos cristãos. Vocês viram a pregação de hoje de manhã, no capítulo 10, como o apóstolo Pedro, pela primeira vez, foi levado pelo Senhor para... Tem como baixar um pouquinho? Sim. Um pouquinho. Pela primeira vez o apóstolo Pedro, ele é levado a pregar a um gentio. Não só um, mas a vários, mas
Cornélio simboliza ali, eu acho que... É aí? Tá bom. Amém. Pode aumentar mais. Amém. Amém. Graças a Deus. Então Cornélio ele simboliza o evangelho chegando aos gentios. E o gentio, como você já sabe, criança, o que é um gentio? É o que não é judeu. Hã? É judeu. Ah, as professoras estão ensinando certo, né? Então todo aquele que não é judeu é gentio. Vocês são o quê? Tem algum judeu aqui? Então todo mundo aqui é gentio. Nós somos alcançados pelo evangelho, mesmo não fazendo parte do povo judeu, porque o Senhor Jesus enviou o seu evangelho para salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Temos que tomar muito cuidado. Hoje pela manhã eu falei isso, com qualquer tipo de preconceito. Temos que tomar cuidado com qualquer tipo de bandeira, porque a nossa bandeira é uma só, Cristo e este crucificado e glorificado. Essa é a nossa bandeira. E sobre essa bandeira nós estamos dispostos a entregar a nossa própria vida, porque nós sabemos que aqueles que criam em Cristo não mais verão a morte, já passaram da morte para a vida. Então o apóstolo Pedro ele foi até a casa de Cornélio diante de uma visão. O próprio Espírito Santo disse para ele que ele deveria ir com aqueles homens que Cornélio enviou, e tudo aconteceu como o Espírito Santo assim determinou. Cornélio foi batizado e então a igreja de Jerusalém ficou sabendo desse evento. E muitos religiosos da igreja de Jerusalém não acharam bom aquilo. Como assim? Gentios se tornaram agora participantes da mesma graça que nós? E é isso que nós vamos estudar aqui no capítulo 11. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto na carta aos Gálatas, onde justamente teve esse mesmo problema dos cristãos da Galácia. O apóstolo Paulo chegou a resistir ao próprio apóstolo Pedro. Agora ele imagine, o apóstolo Pedro teve essa postura aqui, mas ele chegou em um determinado momento em que ele ficou meio que em cima do muro, e o apóstolo Paulo falou com ele. Ele voltou atrás e viu que efetivamente não havia qualquer divisão mais que existisse na igreja, que na igreja nós formávamos um povo só. Não havia mais a diferença entre judeus e não judeus. Todos nós somos agora conhecidos debaixo de um único nome: cristãos. Esse é o nosso nome, como já diria John Bunyan, né? Então aqui no capítulo 11, versículo 1, vamos começar? Crianças, estão preparadas? Porque toda vez que eu olho para trás você finge que está escrevendo alguma coisa. Eu estou de olho em você. É uma ovelhinha. É a ovelhinha de José, essa daqui. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então chegou ao conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O próprio Deus se encarrega de propagar aquilo que eu e você estamos fazendo quando isso é conveniente. Enquanto existem muitas pessoas preocupadas com marketing, nós deveríamos nos preocupar mais em agradar a Deus. O Senhor se encarrega em dizer o que nós estamos fazendo ou o que nós não estamos fazendo. Quando Pedro subiu a Jerusalém, Pedro volta a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo... Então aqui, irmãos, não entenda errado, os que eram da circuncisão dentro da igreja, pessoas que eram judeus e que estavam inconformados com aquilo que estava acontecendo, porque até aquele momento havia um entendimento de alguns que o evangelho seria algo restrito ao povo de Israel. Admitia-se até os samaritanos, porque os samaritanos também vinham da mesma raiz, por assim dizer, eles também eram descendentes de Abraão. Mas quando o evangelho chega a alguém que não tem qualquer laço com os ancestrais do povo judeu, então eles começam a ficar inconformados. Eles ainda não estavam entendendo que o Senhor, Ele enviou o evangelho como uma mensagem para salvar o mundo inteiro. Por isso que o evangelho de João assim, é tão bonito nesse sentido. O evangelho de João é o último dos evangelhos a ser escrito, e João deixa bem claro a mensagem de Cristo no capítulo 3, versículo 16.
Porque Jesus Cristo veio ao mundo, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao mundo, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Todo aquele que crê será salvo. Todo, judeu ou não judeu, todo aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado, judeu ou não judeu. Então aqui o apóstolo Pedro, ele agora está sendo arguído por essas pessoas que não estavam entendendo qual era a vontade do Senhor. E esse é o papel, irmãos, de uma liderança cristã. Em alguns momentos nós temos que, de fato, bater pé firme naquilo que o Senhor falou para a gente. Aqui o próprio Deus havia falado com Pedro. Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. E o apóstolo Pedro estava convicto de que aquilo veio do Senhor. O apóstolo Pedro sabia que foi o próprio Espírito Santo que disse que era para ele ir com aqueles homens que haviam sido enviados por Cornélio. Então ele estava convicto de que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Por isso é tão importante nós termos convicção das nossas ações. Daí, tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Por quê? Porque a gente não tem convicção. A gente meio que vai fazendo as coisas, né? Vai que dá certo. Não é assim que o cristão faz as coisas. Ele faz as coisas por direcionamento. Porque pode ser que não dê nada certo aparentemente, mas eu sei que eu tenho crido. Eu posso estar numa masmorra, eu posso ter uma sentença de morte sobre mim. Eu sei que eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então, um direcionamento vindo do próprio Senhor, por meio da sua palavra, por meio da testificação do Espírito Santo no nosso interior, é imprescindível para nós, nesses dias tão difíceis que temos vivido. Entrastes, versículo 3, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. E o pessoal ficou chateado, porque o apóstolo Pedro bateu uma boquinha, né? É isso? Não, é porque do ponto de vista judaico isso era pecado. Entrar na casa de alguém era pecado. E fazer uma refeição, não sei se você já notou que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, fazer uma refeição significava você ter comunhão com alguém. Você não fazia uma refeição com uma pessoa que você não tivesse comunhão, com uma pessoa que você não tivesse unidade. Então, aqui eles estão falando porque o apóstolo Pedro está agora levando a comunhão evangélica para os não-judeus. Esse é o questionamento desses evangélicos, que eram judeus até esse momento, todos eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Olha que coisa, eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra ordem, que Paulo também usa lá em 1 Coríntios 14, se eu não me engano, que na igreja tem que ter ordem e decência, isso é um termo militar. Significa que as coisas elas têm um cronograma pré-estabelecido, que deve ser respeitado. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope. Pedro vai falar algo que a gente já ouviu de manhã, mas é muito bom ouvir de novo. Eu estava na cidade de Jope orando. Pedro estava fazendo o quê? Orando. Vocês fizeram isso hoje? Amém? Amém. Alguém orou hoje? Amém. Alguém orou pelo culto? Pelo pastor? Amém. Pela igreja? Amém. Pelos inimigos? Ih, rapaz, olha, arrepende-se. Ó Senhor, tem misericórdia. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando. Num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda,
Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Olha como Deus faz tudo organizado. Deus havia dado uma visão 1 dia ou 2 dias antes, pois de onde Pedro estava até onde Cornélio morava, era uma viagem de cerca de 1 a 2 dias. Então ele deu primeiro essa visão a Cornélio. Cornélio enviou. No momento em que esses homens enviados de Cornélio estão quase chegando na casa onde Pedro estava, aí Deus dá a visão para Pedro. Olha que organização, irmãos. Que cronograma preciso. Parece muito quando o irmão José marca com o irmão Quinho. É uma precisão assim, né? Olha, irmão Quinho, é 6 horas. 6 horas, os dois estão lá no mesmo lugar, na mesma hora. Né? Em espírito. Amém. Então Deus, ele tem tudo organizado. É tão bonito ver isso, né, irmão? Como nós muitas vezes deixamos a desejar nessa área. Que o Senhor nos ajude. Então ele diz aqui: ao que respondi, versículo de número 11: e eis que na mesma hora pararam junto da casa. Na mesma hora, irmão, na mesma hora pararam junto da casa 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. O Espírito me disse. Olha que coisa linda, irmãos. É tão maravilhoso quando o Espírito Santo testifica no nosso coração a respeito de alguma coisa, né? Eu tenho essa característica que eu procuro ensinar para as pessoas. Ô irmãos, não façam nada sem ter certeza, sem orar. Não faça nada por pressão. Não. As coisas do Senhor são pelo Espírito. Se a gente não está vivendo não está fazendo as coisas de forma espiritual, a gente não está agradando a Deus. Isso é tão sério, assim, eu tenho isso assim como algo tão sério, porque quando você estuda o Antigo Testamento, você vê que essa questão privou Moisés de entrar na Terra Prometida. Moisés estava movido pelo povo, o povo estava pressionando Moisés por água, porque o povo mais uma vez estava dizendo: a gente vai morrer nesse deserto aqui sem água. E Moisés estava tão indignado. E Deus disse: Moisés, fala com a rocha e a rocha vai jorrar água. Moisés falou com a rocha não jorrou água. Na hora que Moisés queria, Moisés pegou e deu-lhe uma cajadada na rocha. Aquela rocha era o Senhor. Aí você pensa: rapaz, só porque Moisés bateu numa rocha. E Adão e Eva foram expulsos do paraíso por quê mesmo? Por causa de uma mordida. Então a gente tem que levar a sério, irmãos. A gente tem que ter muita consciência naquilo que a gente faz. Eu sempre vou dizer isso para vocês enquanto eu tiver fôlego. Cuidado, as nossas ações, elas inevitavelmente vão gerar consequências. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. E quem planta na carne, colhe na carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que orar muito antes de tomar determinadas decisões, para que venha uma convicção como essa, de que independentemente de qualquer coisa, eu sei que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Por exemplo, irmãos, a CCVE, ano que vem, ela vai fazer 10 anos. E a gente tem enfrentado tanta oposição de dentro e de fora ao longo desses 10 anos. Se a gente não tivesse muita certeza de que é a vontade de Deus que nós viemos a pregar o Evangelho dessa forma que pregamos, ou a gente já teria fechado a igreja, ou a gente já teria mudado o Evangelho que a gente prega, como tantos fazem. Então essa convicção que é tão importante, de que você ouviu uma voz do Espírito Santo te dizendo para fazer isso. Não foi exatamente assim que aconteceu com João Batista?
Uma voz disse para ele: João, vá lá, vá batizar. Você vai chegar uma pessoa, João, quando você estiver batizando, você vai ver uma pomba descendo sobre ela. E essa pessoa é quem batiza com o Espírito Santo. Essa pessoa que é o Cristo, João. Tanto que João, depois que batiza Jesus, ele diz: olha, eu já cumpri meu papel. Foi até aqui que o Senhor falou. Mas João, e agora? Que ele cresça e eu diminua. Olha como é bonito, irmãos. Um cristão que sabe o seu lugar. Ele sabe qual é o seu propósito. Nós vimos isso aqui nos apóstolos. Surgiu um problema na igreja. Era necessário alguém para organizar os mantimentos, a divisão deles, como eles deveriam ser servidos. E os apóstolos sabiam que essa não era a atribuição que o Senhor Deus havia dado para eles. Eles deveriam se consagrar no ministério da oração e da palavra. Então é importante a gente saber qual é o nosso papel. É importante a gente saber o que Deus quer de nós. Daí, irmão, ser tão imprescindível uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Olha que coisa bonita. Andar com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E aqui Pedro está mostrando isso, essa vida de comunhão. Olha, eu fiz o que o Espírito Santo de Deus me mandou. Talvez vocês não compreendam, mas eu fiz o que o Espírito Santo de Deus me mandou. É isso que Pedro está dizendo para eles. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Mais 6 pessoas foram com o apóstolo Pedro. Ou seja, 7 pessoas. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. E aí quando Pedro chegou lá, Cornélio contou a sua visão. Cornélio disse: ó Pedro, você teve uma visão? Pois é, eu também tive. Foi um anjo que me mandou que você fosse, que eu enviasse esses homens até você. Eu acho que está dando uma interferênciazinha aqui. Ai, José, olha aí. Amém. Não, voltou de novo. Pronto. Então ele diz aqui, versículo de número 12: então o Espírito me disse que eu fosse sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, e este nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, que lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. E a gente falou sobre isso de manhã. Quando o anjo apareceu a Cornélio, qual foi a mensagem do anjo? As tuas orações foram ouvidas. Cornélio orava pela sua salvação. Cornélio orava pela salvação dos seus entes queridos. Será que a gente tem orado por isso, irmãos? O irmão Paulo orou hoje. Então, será que é importante para nós? Será que é tão importante para nós a salvação dos nossos entes queridos como é importante pagar a conta no final do mês? Muitas vezes nós damos muito mais atenção às coisas materiais do que às espirituais. É ou não é, irmãos? É. E a salvação dos nossos entes, como é que vai ser? Toda terça-feira o irmão José, o bichinho chega aqui. Alguém, tá vendo aí, ó? Alguém morreu. Alguém morreu. A gente viu essa semana que rico morre também. O Maradona lá morreu, deixou uma fortuna de não sei quantos bilhões e já estão brigando por isso. Porque ímpio é assim, irmãos. Chorou na hora do velório, meu filho, acabou. Agora e o dinheiro, como é que vai ficar a divisão? Então, a ideia aqui é justamente essa, irmãos. Você está preocupado com a salvação das pessoas daqui de Cosme de Farias? Você está preocupado com a salvação das pessoas lá de Vista Alegre, perdão, aqui do Alto das Pombas, amanhã de Cosme de Farias? O que a gente tem feito, é o que a gente tem visto no Evangelho. Devemos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Por que a gente tem que se esforçar tanto por essas crianças, para que elas cresçam na igreja e quando elas venham a se tornar maior, não se desviem? Porque a gente já sabe o que acontece com as crianças do mundo. Se a gente não ensinar para elas, o mundo
mundo vai ensinar um monte de coisa errada para elas. Mesmo a gente ensinando, o mundo já entra no meio. Imagine se a gente não ensinar. Então há uma responsabilidade, irmãos. A gente tem muita coisa para fazer. Eu sei que você se preocupa em pagar contas, eu sei disso, mas fique tranquilo. Os pássaros não morrem de fome, as flores não ficam sem ser vestidas, e você não vai ficar sem o seu mantimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor e Ele satisfará. Então a ideia aqui de Pedro é justamente essa: como é imprescindível a propagação do Evangelho a toda criatura. Como nós devemos nos desgastar muito mais. Deus está em busca, irmãos, de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus está em busca de obreiros aprovados. A seara, o que é uma seara? Ah, eu já sei, pastor, aqui é a marca de salsicha. Não, a seara é o quê? É o que uma seara? Uma colheita, né? Um plantio. Então a colheita é grande e os ceifeiros são poucos. Dorcas morreu, manda ela de volta. Traz ela de volta. Então os ceifeiros são poucos, irmãos. E o apóstolo Pedro aqui, ele está, e é tão bonito isso. Você sabe o que significa a festa de Pentecostes? É justamente a festa da colheita. Assim como havia começado a colheita dos judeus, aqui em Cornélio inicia-se a colheita dos gentios. Por isso há uma similaridade entre aquilo que aconteceu em Atos 2 e o que acontece aqui em Atos 10. A colheita das almas. Aqueles que estavam perdidos vão ser achados. Amém? E a senhora está escapando aqui do tablado por quê? Mas eu estou de olho também, viu? Vamos continuar, irmãos? Versículo de número 14. Perdão, versículo 13. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Olha como é bonito isso, irmãos. Quando a mensagem alcança toda uma família, não é bonito isso, irmãos? Quando você vê uma família junta, trabalhando junta, tão bonito. Eu ouvi uma mensagem, eu vi uma pregação ontem, eu identifiquei. Uma pregação que eu acho que as mulheres viram no encontro de mulheres. Não, mas foi antes do encontro de mulheres? Não? Ah, foi em um estudo de vocês, né? Nessa pregação tinha um pastor que dizia que alguns familiares falavam que ele estava meio que pressionando os filhos, né? E é tão bonito, irmãos, quando a gente ensina aos nossos filhos, quando a gente ensina a nossa família que só existe um caminho, uma verdade, só existe uma forma de se ter a vida verdadeira. Quando essas pessoas compreendem isso, é uma graça maravilhosa. Não existe dinheiro no mundo que pague. Quando, porém, comecei a falar, versículo 15, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha como eu disse a vocês, a similaridade. A ideia aqui é a colheita. Preste bastante atenção nessa palavra, colheita. A colheita começa. O Senhor Jesus já havia dito isso aos discípulos quando eles estavam passando em um determinado momento. Ele disse: olha, vocês estão dizendo que não é tempo da colheita ainda, mas já é tempo da colheita. As almas já estão aí sedentas para ouvir o Evangelho e para serem salvas por ele. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro se lembrou dessas palavras, lá do começo, de onde ele estava andando com Jesus. Pedro disse: olha, isso também é para os gentios. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, porque o Espírito Santo é um presente, essa palavra dom significa presente. Se Ele concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem somos nós para resistir a Deus? Se Deus mandar ir a gente em determinado lugar, como é que a gente vai dizer que não vai? E aí? Deus mandou, meu irmão. Deus mandou, mas eu já falei com Deus que minha agenda está lotada. É mesmo? Você tem coragem de falar isso com Deus? Que sua agenda não está dando para colocar a vontade de Deus para ser feita? Que ousadia, né? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. É tão bonito, essa é a unidade da igreja. Perceba, eles pensavam diferente, mas quando a palavra foi pregada, aí todo mundo disse: então é isso mesmo, porque é a palavra de Deus que traz essa paz. Às vezes tem pessoas até que pensam diferente, aí a gente lê e diz: não, aí eu vi que é certo mesmo, aí é isso mesmo. Então, que a gente tenha sempre essa palavra, a palavra de Deus como juiz e árbitro nas nossas causas. Toda vez que tiver qualquer tipo de atrito entre nós, isso é normal. Toda vez que surja dúvidas no nosso meio, é a palavra de Deus quem tem que ser o árbitro. E aí, como é que vai ser? É como? Vamos aqui para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz desse assunto? Logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para... Perceba, não é um evangelho transgênico com o objetivo simplesmente de inchar a igreja ou de ampliar o contingente numérico da igreja. Não, é um evangelho cristocêntrico, é o evangelho bíblico, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho, como eu disse a vocês, de Cristo crucificado e glorificado. E quando alguém crê nesse santo evangelho, ele é salvo, mesmo que você venha se opor a ele, mesmo que você não goste dele, ele é salvo. Eu não gosto muito dele, não, ele gosta de verde, eu gosto de azul. Meu filho, mas ele é salvo, ele crê no evangelho, ele recebeu arrependimento para a vida. Eu vou ler de novo: foi por Deus concedido, é um dom. É Deus quem concede. Ele concede o que? Arrependimento para a vida. Mas perceba, o arrependimento é algo que necessariamente é externalizado. Cornélio não recebeu o evangelho de qualquer jeito. Você viu a reverência de Cornélio? Quando Pedro chegou, a preparação de Cornélio para receber a palavra de Deus, o procedimento dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente nem vá para a direita e nem para a esquerda. O caminho é reto. A gente nem pode querer mais do que a Bíblia manda e nem menos. A gente não pode dizer que é uma coisa que não está na Bíblia e também querer tirar alguma coisa que está na Bíblia. A gente tem que ficar na Bíblia. Versículo 19: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se lembra, irmãos? E aqui ele puxa para isso, para aquele momento. Aqui já perceba que como Lucas organiza o livro de Atos, ele vai lá para trás, aquela perseguição de Estevão, que foi o que? Antes até da conversão de Saulo de Tarso. Houve o que? Uma dispersão. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, ou Antioquia, não anunciando
a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Mas olha que coisa, esses judeus que foram dispersos, eles só anunciavam o evangelho a quem? A outros judeus. O evangelho ainda não havia chegado aos gentios na sua plenitude. Isso viria a acontecer com o apóstolo Paulo. Já havia começado de maneira tímida aqui, com essa postura de Pedro, guiado pelo próprio Espírito Santo, até com uma resistência da igreja. Perceba que aqueles judeus que foram dispersos, eles anunciavam a outros judeus o evangelho de Cristo, aonde eles eram dispersos. Versículo 20, alguns deles, porém, olha que coisa linda, o mesmo Espírito que moveu Pedro a dividir o evangelho com pessoas de outra etnia, moveu alguns cristãos também. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Eles anunciavam também porque é algo mais forte que a gente, irmãos. Uma pessoa vai e pergunta, vem cá, meu irmão, por que você é assim? Essa camisa aí que você está usando, o que é isso aí? Essa camisa de ovelha, cadê a ovelha? Oxe. Foi arrebatada! Então botou uma camisinha de ovelha, voltou, rapaz, que susto! Pensei que você foi arrebatado. Por que ele usou uma camisa de ovelha? Então a gente vai ter que pregar o evangelho, irmão. Vocês estão perguntando para a gente a respeito do evangelho, como é que a gente vai negar o evangelho? Então aqui eles anunciavam também o evangelho, ainda que timidamente. A mão do Senhor estava com eles. Era a vontade do Senhor que o evangelho crescesse, do ponto de vista alcançar nações, povos. E muitos crentes se converteram ao Senhor. Olha que coisa, preste bastante atenção. Quando uma pessoa crê, ela é convertida. A conversão, irmão, significa uma mudança de atitude. A regeneração fala de uma mudança de sentimento. O arrependimento fala de uma mudança de pensamento. Mas a conversão necessariamente fala de uma mudança de atitude. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu não fazia, agora eu faço, porque eu sei que é certo. Então é isso que é conversão. É necessário que haja uma mudança de atitude, uma mudança de postura. E não se enganem, o justo é salvo diante de muita dificuldade. Para você perseverar no caminho estreito, vai ser difícil. Viver uma vida de convertido nunca será fácil. Se está fácil é porque você não se converteu. A ideia de conversão é justamente a ideia de uma mudança de direção. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. É isso que é um convertido. É isso que a Bíblia fala de conversão. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente vive numa época onde esse termo é praticamente esquecido. Então as pessoas se dizem cristãs e evangélicas sem qualquer tipo de testemunho que dê um respaldo a isso. Você é evangélico por quê? Porque eu ouço umas pregações evangélicas aí. Eu sou evangélico porque em algum momento eu levantei uma mão. Eu sou evangélico porque em algum momento eu fui batizado. Eu sou evangélico porque algumas vezes eu frequento uma determinada igreja. Eu sou evangélico. Não, meu filho, você não é evangélico então não. Evangélico é quem segue o evangelho. Evangélico é quem vive o evangelho. E o evangelho é algo que é vivido todos os dias. Todos os dias a gente tem que viver o evangelho. Martinho Lutero, ele tinha uma frase que ele falava antes de mais nada para si mesmo. Todos os dias de manhã, quando você lavar o seu rosto, lembre-se do seu batismo. E viva em conformidade com essa nova criatura que você é. Porque nós vamos ter essa tentação constante de acreditarmos que podemos ser cristãos sem esforço, que é possível viver uma vida aos pés de Cristo
sem enfrentar o ódio do mundo. É possível viver uma vida seguindo a Cristo sem carregar uma cruz? Não, ninguém pode seguir a Cristo sem carregar a sua cruz. E ninguém pode carregar a sua cruz sem antes negar-se a si mesmo. Você percebeu que para o Senhor todas as coisas são apresentadas em ordem. Primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz. E depois, me siga. Ó, é uma escada. Você não pode pular degraus. Ah, eu estou carregando a minha cruz. Você nem se negou. Você está carregando. Eu estou seguindo a Jesus. Você nem carrega a sua cruz. Qualquer sofrimentozinho você já... Ah, vou abandonar. Eu não quero mais saber. Não, irmãos. Então aqui ele diz... A mão do Senhor, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. E muitos, olha que coisa linda, muitos crendo se converteram ao Senhor. Isso pode acontecer nos nossos dias? Pode e vai. Mas a gente tem que estar preparado. Você está? Eu ainda não. Peço que o Senhor me prepare. Será que a gente está preparado para um grande avivamento? Se o grande avivamento viesse hoje, e aí? A gente às vezes não está preparado quando vem mais gente do que a cadeira na igreja. Fica todo mundo se olhando, e aí rapaz, como é que vai ser? Quem dá o lugar, quem não dá? Bota as crianças no tablado, meu filho. E não, rapaz, mas e se vier mais? E se domingo que vem vier mais? Como é que vai ser? É benção. A gente puxa mais pra frente, tira esse tablado daqui, fica todo mundo sentado no chão que dá mais, né? Vamos lá, irmãos. Vamos abrir mão do nosso conforto. Não é que é conforto nessa terra, irmãos? Aqui nessa terra é pra gente passar por tormento. Conforto de verdade é onde? Lá no céu. Toda vez que você tiver dúvida disso, olhe pra calça de José e pra camisa de Marcinho. Você está em guerra. Está em guerra. E é pelo conforto. O conforto não é seu amigo. O conforto é seu inimigo. Se você dormir na batalha, o que é que vai acontecer? Morre. Não pode dormir na batalha, meu filho. Imagine. Versículo de número 21. Ainda. A mão do Senhor estava com eles. O que a gente quer, irmão, sobre nós? A mão do Senhor. A gente não quer dinheiro. A gente quer só a mão do Senhor. Só? Não. Você tem a mão do Senhor, você tem tudo, muito mais do que tudo que você imagina. Eu quero parafrasear as frases de um grande teólogo da atualidade. Jesus é muito mais que tudo. Um grande teólogo da atualidade, José Bastos Júnior. Né? Então, Jesus é muito mais que tudo. Ele estava cheio de Espírito Santo quando ele disse isso, rapaz. Porque Jesus é muito mais que tudo. Muito mais. Se você tem Jesus, você tem muito mais do que você precisa. Mas muito mais mesmo. De maneira que se você dividir, ainda vai sobrar muito. Viu, crianças? Pode dividir o lanche no final. Tá certo? Amém? 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Você vai perceber que havia um núcleo da igreja em Jerusalém. A maioria dos apóstolos estavam lá ainda. E eles ficavam supervisionando o que estava acontecendo. Porque a igreja sempre foi, sempre será atacada por falsos mestres, por heresias, por irmãos. Como a gente já viu aqui, por exemplo, o caso daquele Simão mágico que tentou comprar o dom de Deus. A gente já viu o caso de Ananias e Safira. A igreja sempre vai precisar de uma supervisão, de uma liderança. E é bonito ver isso. Como a igreja de Jerusalém estava sempre atenta ao que estava acontecendo nas demais localidades. Porque sabia que essa era a responsabilidade deles. Interagir com aqueles que confessavam a fé em Cristo Jesus. Alimentando a fé deles por meio da sã doutrina. Para que eles crescessem na graça e no conhecimento.
Então ele diz aqui no versículo 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Irmão, pense numa pessoa gente boa. Gente boa não, que como diz que um bom só tem um que é Deus. Gente fina. Barnabé era gente fina, irmãos. O nome Barnabé significa encorajador, consolador. Que coisa! Filho da consolação. É isso que significa o nome Barnabé. Pense numa pessoa que encorajava os outros da maneira correta. Não é essa motivação antibíblica de hoje, dos nossos dias, não. Não, você vai conseguir. Não, meu filho, você vai conseguir o que é errado? Eu vou lhe motivar a viver atrás de dinheiro? Atrás de sucesso? Pelo amor de Deus. Mas era aquele que encorajava da maneira correta. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E o mais lindo é, Barnabé era casado. Todo mundo sabe que Barnabé era casado. Tem muitas pessoas na Bíblia que a gente não sabe se eram casados ou não. A tradição aponta que alguns eram, mesmo que a Bíblia não diga, a Bíblia não fale nesse sentido. Mas Barnabé é uma pessoa que a gente sabe que era o quê? Casado. Isso impedia Barnabé de ir nos lugares? Não. E o mais lindo era o quê? A esposa de Barnabé colava com ele. Irmão, que coisa bonita. A esposa de Barnabé estava o tempo todo lá junto dele. Que coisa linda isso. E partiu Barnabé. Barnabé, você vai, Barnabé? Ô, irmão, manda outra aí. Bem de vir. Não, Barnabé disse, eu vou. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Olha que coisa linda, Barnabé se alegrava com essas coisas. Quando Barnabé via um crente, quando Barnabé via o evangelho crescendo, quando Barnabé via, sabe, como a gente viu hoje aqui, eu fico emocionado com as crianças aqui. Quando Barnabé via esse tipo de coisa, Barnabé ficava emocionado, Barnabé se alegrava. Se você botasse R$1 milhão na mão de Barnabé, Barnabé não ficava feliz, não. Mas se você dissesse, Barnabé, ali tem duas pessoas que querem ouvir o evangelho, meu filho, o sorriso de Barnabé é daqui a aqui. Era uma pessoa que gostava disso. A gente deveria também gostar. Ô Senhor, nos dá essa alegria. Alegria de ver o seu nome sendo glorificado. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. A palavra exortava aqui é linda, eu não sei como é que está na sua tradução, mas na King James, às vezes eu falo algumas coisas aqui, porque eu leio o mesmo texto em várias traduções diferentes. E hoje de tarde, por exemplo, eu li esse texto na King James, e lá na versão King James tem assim, e encorajava a todos. Eu não sei se alguns de vocês têm essa versão da Bíblia, porque essa palavra exortar, encorajar é a mesma palavra no grego. Barnabé encorajava as pessoas. Não, varão, é isso aí. Eu fico imaginando Barnabé chamando os outros de varão. Eu acho assim, né? Não, varão, é por aí mesmo. Rapaz, mas eu tô passando por luta. Varão, é assim mesmo, varão, é luta mesmo. Rapaz, tô com os problemas aqui na coluna. Depois que eu vim para essa igreja, a coluna emperrou, né, meu irmão? A coluna travou. Não, meu irmão, é isso mesmo, é assim mesmo. Ah, não, depois que eu vim para essa igreja, os cachos não estão crescendo mais. Parar de crescer os cachos. Não, varão, é assim mesmo, é luta. Então, Barnabé encorajava os cristãos. Porque, que tipo de encorajamento é esse? O caminho aqui na terra é estreito. O exemplo mais lindo que eu vi é no filme Paulo Apóstolo de Cristo, que eu vi semana passada de novo, 3 vezes. E tem uma das partes assim que eu acho muito linda. Ele e O Peregrino são meus filmes assim prediletos. E Paulo, o Apóstolo de Cristo, tem uma parte que Lucas tá na prisão assim, e ele estava num lugar onde supostamente ele iria com os outros cristãos para um espetáculo que os romanos faziam, que era jogar os cristãos na arena e depois soltar um monte de leão para que os leões comessem. Aqueles leões que ficavam dias sem comer, deixavam eles bem famintos e depois soltavam eles na arena para que eles devorassem os cristãos, inclusive crianças, né? Eram devoradas pelas feras.
E eu acho tão bonito, porque nessa parte, assim, os cristãos estão meio, alguns assim, sem saber o que estava acontecendo. E aí, Lucas sabia e diz assim, amanhã vai ter jogos. Aí um monte de coisa a chorar, porque sabia que jogos significava isso, martírio. E aí, Lucas diz assim, não, calma. Vai doer por um instante. Mas depois vai passar. E nós estaremos com Cristo. E nunca mais sofreremos nada. Aí ele dobra o joelho e ora com aqueles irmãos. Eu acho tão bonita essa parte. E eu trouxe para mim, desde a primeira vez que eu vi esse filme, vai doer por um pouco. Aí você diz, pastor, mas isso é um filme. Isso é Bíblia, irmãos. 2 de Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Vai doer por um pouco. A sua coluna vai doer por um pouco, a minha coluna vai doer por um pouco, a minha garganta vai doer por um pouco, a minha cabeça, os meus pés, as nossas dores emocionais e físicas, elas vão doer, elas vão nos incomodar por um pouco, mas logo, logo elas não mais existirão. Aonde nós estamos indo não existe dor. Às vezes a gente fica preocupado, será que o céu é bom? Não, o céu não é bom não. O céu é maravilhoso. Imaginando, né? Como deve ser maravilhoso lá no céu. Como deve ser louvar no céu. Imagine, aqui a gente já sente tanta alegria, né, no louvor. Como deve ser ver as maravilhas, ouvir as maravilhas de Deus lá no céu. Sem pecado. Com o nosso próprio, com Deus assim visível aos nossos olhos. No nosso meio. Lá em Apocalipse diz, e eu habitarei no meio deles. Não vai ter mais a necessidade de igreja nesse formato. O Senhor habitará no nosso meio. Então, irmãos, é isso. A gente tem que encorajar as pessoas para que elas olhem para o céu e não para que elas desejem o céu aqui na terra, porque aqui na terra não existe céu. Todo sucesso aqui na terra é derrota. Porque o homem pode ganhar o mundo inteiro. E o que ele dará em troca da sua alma? Me diga aí. Tudo que o homem pode ganhar aqui, irmãos, é dinheiro, sucesso e fama. E essas coisas são tão transitórias. Mas aquele que tem a vida eterna, ele tem a vida eterna. Ele jamais perderá isso. Por isso que Jesus diz, não ajunte tesouros aqui na terra. Traça e ferrugem, corroem. Os ladrões fazem o que, José? Minam e roubam. Mas no céu, alguém pode roubar alguma coisa? No céu, alguma coisa se desgasta? Não. Por isso ele diz aqui, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava, o exortava a todos que com firmeza de coração, como é que a gente persevera no Evangelho? Com flexibilidade. Não, varão, é assim, é mesmo. Não, firmeza. Mas pastor, você acabou de dizer que a gente não pode ter preconceito. Não, a gente não pode ter preconceito. A gente tem que ter conceitos firmes acerca do que a gente crê. Eu sei em quem eu tenho crido. Se você ainda não sabe, então vamos procurar saber. Eu sei de onde eu vim e para onde eu estou indo. Eu sei. O cristão precisa ter firmeza nessas coisas. Ele tem que ter firmeza no sim e firmeza no não. Vamos fazer isso de errado? Não. Por quê? Porque eu sou cristão. Vamos fazer isso que é certo? Vamos, mas se você fizer isso, o mundo inteiro vai se levantar contra você. Mas é isso que Cristo quer que eu faça, então eu vou fazer, ainda que isso custe a minha vida. Essa firmeza que Barnabé está falando aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter, né, paciência,
que a gente tem que ter uma compreensão em relação à incompreensão de alguns, em relação à falta de entendimento em alguns aspectos de alguns, mas a gente tem que ter firmeza no que a gente crê, para que aqueles que ainda não creiam sejam fortalecidos na firmeza que temos. Alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque há sempre essa tentação de olhar para trás. Jesus nos alertou de maneira muito séria. Ele disse para nós uma frasezinha pequena: lembrai-vos da mulher de Ló. Ó, é uma frase. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Hein? Ela virou uma estátua de sal. Mas ela já estava fora da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas por que ela virou uma estátua? Porque ela olhou para trás. Aí você diz assim: ah, mas eu não sei nem por que Jesus falou isso, porque isso é do Antigo Testamento. Não, Jesus falou outra coisa: maldito é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Nós não fomos chamados para retroceder. Retroceder nunca. Nunca. Nós estamos avançando para a vida eterna. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe nenhum obstáculo na sua vida e na minha que seja intransponível. Se existe alguma muralha que está impedindo, vamos orar, que ela vai cair. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios e ele diz: olhe, as armas espirituais que temos, elas são capazes de destruir fortalezas. Olha que coisa. Nós não temos armas materiais que destroem apenas aquilo que é físico. Não, nós temos armas espirituais que operam no mundo espiritual. Armas que o homem não conhece, nem pode conhecer, porque não conhecem o Rei da Glória. Mas nós conhecemos. Por isso a gente tem que entender, irmãos, o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade que nos foi concedida. Porque ele era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Olha que coisa linda. Ele foi lá porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era um homem correto, essa é a ideia de bom. Não é que ele era bom como Deus, não, bom aqui no sentido de correto. Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Você percebeu, irmãos, como existe pessoas que têm uma capacidade de influenciar outras. E eu quero te dizer, e eu vou sempre insistir nessa tecla, que uma das principais armas que nós temos no evangelismo é o testemunho, principalmente dos nativos. Pastor, esse termo nativo, por exemplo, a gente está aqui pregando no Alto das Pombas, amém? Quem é aqui nativo do Alto das Pombas? Cadê o testemunho de vocês? Marcinha, minha irmã, você é nativa daqui agora, viu? Você também é nativo daqui, você também é. Você é. Daqui, tem 3 nativos. Você é nativa de Vista Alegre. É o testemunho. Tem 2 nativos de Vista Alegre, tem mais ali, tem outro ali. E tem um nativo de Bodocó, que a gente vai chegar lá. Um testemunho dele. Então o testemunho dos nativos é muito importante. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a gente não venha, como já dizia o homem de Deus no passado, para que a gente não venha destruir com as nossas ações aquilo que pregamos com as palavras. Você imaginou? Você passa a tarde toda evangelizando uma pessoa e depois ela pega você numa mentira. Vou imaginar que você passou a tarde toda evangelizando alguém. Olha o meu celular aqui. Aí você evangelizou, mano, tem que ser crente, que não se aponta a nossa cruz, e Jesus ele veio. E aí você fala de que Maria, ela teve Jesus, e aí foi lá para
Judá, para ele nascer lá na tribo de Judá, lá em Belém. Aí você vai contando tudo, é tão bonito, você conta. Aí de repente a sua esposa liga e diz: oi meu amor, você tá onde? Aí a pessoa chega e mente. Vamos imaginar que a pessoa tá em um determinado lugar e ela diz que está em outro. Não, eu tô não sei aonde. Aí a pessoa que está sendo evangelizada diz: que traste é esse aqui que está em minha frente? Que obra de engano é essa? Eu só passou a tarde toda falando comigo do evangelho, de que tem que ser verdade, que Jesus é verdade. A pessoa até falou para mim, João, capítulo 8, que os fariseus eram mentirosos, por isso que eram filhos do diabo. E ele é filho de quem? Testemunho, irmão. Eu fico impressionado, né? A gente está falando assim, mas tem gente que diz assim: varão, se preocupe não, você está com problema financeiro? Não se preocupe não, vamos orar, Deus vai prover. Aí no outro dia você encontra a pessoa, meu filho, desesperada, botando tudo para vender em casa. O que foi? Rapaz, que eu gosto de dar no cartão de crédito, varão. Misericórdia. E você sabe como é o cartão de crédito? Cartão de crédito jura lá em cima, não pode ficar devendo. Já botei para vender o violão, a caixa de som. Varão, eu tô vendo aí se eu boto para vender até o celular de meu filho, que eu tenho que pagar o cartão de crédito. Eu digo: meu filho, você não me disse ontem que tinha que orar? Não é assim, irmão? Com a gente não acontece isso, né? Porque vocês são espirituais, né? Então, é importante, olhe, por que as pessoas se juntavam? Porque o testemunho de Barnabé, olha o testemunho de Barnabé, ele era um homem correto, cheio do Espírito Santo e de fé. As pessoas não só ouviam isso de Barnabé, elas viam isso em Barnabé. Elas viam isso em Barnabé. Rapaz, esse homem é diferente. Esse homem de verdade é Barnabé, viu? Ele encoraja mesmo com o testemunho dele também. Versículo 25: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E o Espírito Santo incomodou Barnabé para ele procurar um homem chamado Saulo de Tarso. Você conhece ele? Você conhece o tal de um Saulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que evangelizou o autor desse livro? Ele estava esquecido pela igreja. O apóstolo Paulo passou um tempo lá em Tarso, porque a igreja meio que botou ele de escanteio assim. Estavam querendo muito matar ele. O pessoal disse: não, volte lá para sua cidade, fique lá pregando por lá. E ele ficou. E aí Barnabé foi lá, atrás de um Saulo de Tarso. Coisa linda, né? Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela. E existe igreja? Existe igreja, esse negócio assim? Eu pensei que não existia, não. Existe? Existe, José, igreja? Precisa ir para a igreja? Vocês acham que precisa ir para a igreja? Precisa? Não é melhor ficar em casa na internet? No Google Meet? O Google Meet não é legal? Olha, rapaz, isso é espiritual, é igual pai. O Google Meet, opa isso, rapaz. Acabou de ter uma visão espiritual. Cuidado com o Google Meet, porque ele mente. Viu? De mentira, né? Opa isso, rapaz. Essas crianças, quando eu digo, você tá no púlpito, meu filho, tá tudo cheio do Espírito Santo. Tchau. Porque era homem. E tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Um ano aprendendo. Imagine, irmão. Um ano. Tome de Bíblia. O que você vai estudar hoje? É Bíblia. Mas é Bíblia. Depois é Bíblia. Um ano inteiro. Imagine. E Paulo nem gostava de falar. Paulo falava pouco. Um culto de Paulo normalmente durava assim umas 12 horas. Quando Paulo estava pregando pouco, era 6 horas. Paulo diz: irmão, hoje eu vou ser bem resumido. 6 horas de culto. Por isso que eu me sinto assim constrangido. Quando eu prego assim 1h30, eu fico assim querendo ser igual a José. Eu vejo José assim 9h30, 10 horas da noite, assim, entrando pra madrugada. Eu digo: eita, Paulo, né? É Deus purinho. Vejo os irmãos já indignados, um dando cotovelada no outro.
É Deus purinho. E tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão, porque é preciso ensinar, irmãos. Aqueles que a gente evangeliza, a gente tem que discipular. Uma vez chegou um camarada lá na igreja, né, alguns anos atrás, eu acho que tem uns 2, 3 anos. Pastor, aqui tem discipulado? Eu disse, tem. Ah, mesmo? Em que dia é? Eu falei, todo dia. É mesmo? E como é o discipulado? É assim, você senta, ouve o culto, participa, se tiver alguma dúvida você pergunta. E tem mais, aquilo que você aprendeu você tem que viver. Aí eu falei, então, porque a gente tem ideia de que discipulado é um curso que você faz de 2, 3 meses. Pronto, você agora discipulou. Pelo amor de Deus, irmão, discipulado é a vida inteira. Não, nunca ache que você sabe o suficiente. Eu e você sempre vamos saber pouco. O importante é saber se o pouco que a gente sabe é o fundamental. A gente tem que saber o fundamental. Mesmo no nosso pouco, a gente tem que estar firme nos fundamentos da fé. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. E essa parte que é bonita foi o que deu o título à nossa mensagem de hoje. Como é o título da mensagem de hoje? Não estou ouvindo. Somos cristãos. Como é? Somos cristãos. Rapaz, queria que a igreja tivesse a alegria dessas crianças. Hoje de manhã eu pedi para a igreja falar uma coisa, meu filho falava. E eu fiquei, ô Jesus, aviva a tua obra, Pai. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Você sabe o que significa cristãos? É um termo grego, que significa pequeno Cristo. A disseminação do evangelho diante dos gentios, que na sua grande maioria o idioma mundial naquela época era o grego. Apesar de Roma ser o poder dominante da época, mas o mundo inteiro, entre aspas, falava grego. A língua grega era como se fosse a linguagem universal daquela época, como hoje é o inglês. Se você sabe falar inglês, você chega no Japão, na China, você chega na Europa e você se vira, porque as pessoas falam o inglês. Elas falam o seu idioma original e também o inglês. O inglês é como a língua mundial hoje. Naquela época era o grego. Por isso que você vai ver que Pilatos mandou escrever na cruz de Jesus em cima em 3 idiomas o nome Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Não foi assim? Em latim, que era a língua oficial, o romano, em hebraico, que era a língua daquele povo, e qual era a outra língua? Em grego, que era a língua universal. Então aqui os cristãos, que significa pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo? É ou não é? Tem pequenos cristos aqui, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Rapaz, essas 6 crianças estão valendo mais que vocês tudo junto, irmão. Você não fica envergonhado não, viu? Se tem cristão aqui? Sim. Tem cristão aqui? Sim. Melhorou. É de verdade? Vamos lá. Vamos orar. Eu quero concluir. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo. A gente tem até um Ágabo outro dia que nos visitou. Daqui a pouco está profetizando. É Ágabo alguma coisa? Ágabo Apóstolo, com o nome desse. Profeta e pregador. Exatamente. Imagine, meu filho. Que responsabilidade, viu? Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio era o imperador romano. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Olha que coisa bonita. O evangelho estava crescendo no mundo inteiro, mas eles tinham... Olha como isso é lindo. Assim como a igreja de Jerusalém se sentia responsável pela doutrina deles, e havia uma espécie de fiscalização se estava se pregando uma falsa doutrina, esses cristãos que estavam sendo alcançados com o evangelho também se sentiam responsáveis com a igreja de Jerusalém.
e preocupados com a falta de mantimento, enviaram donativos. Olha que coisa linda. Porque o cristianismo, irmãos, independentemente da nação que a gente viva, fala de uma unidade na fé. Onde todos que fomos alcançados pelo Espírito Santo, temos um só Pai, Deus, um só Salvador, Cristo. E nos movemos em um só pensamento, glorificar o Senhor em todos os nossos pensamentos, ações e palavras. Eu queria que os irmãos preparassem a ceia e já distribuíssem os elementos. E eu gostaria de pensar um pouco com vocês, enquanto os irmãos estão distribuindo a ceia, em relação àquilo que a gente estudou aqui. O que é que você pensa disso? Você de fato tem essa vontade de fazer o Evangelho conhecido? Você tem se afadigado para que outras pessoas recebam o Evangelho? Esse sábado a gente vai estar lá, se Deus permitir, em Vista Alegre novamente. E aí, irmãos, como é que vai ser? Obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Então, como é que vai ser? Eu quero que você entenda que não necessariamente todos têm que ir, mas todos têm que participar em oração, doando alguma coisa, participando de alguma forma, convidando pessoas. Olha, irmãos, eu fico assim impressionado como as pessoas são capazes de compartilhar no WhatsApp bobagens assim, que eu tenho até vergonha. E muitas vezes as pessoas não são capazes de compartilhar o culto, fica com vergonha do pastor. Varão, não vou nada, se eu botar para alguém ouvir esse culto aí, depois vou ouvir tanta coisa que vai ser, olha, eu tenho até medo, varão. Não, eu prefiro ficar aqui, eu vou orar. Pô, meu filho, se você orasse de verdade, você fazia alguma coisa. Há uma diferença muito grande quando você usa a oração como desculpa e quando você usa a oração como motivação. Tem pessoas que dizem, não, varão, eu vou orar. Por quê? Porque não quer fazer nada. Tá cheio de gente assim na igreja. Mas tem gente que diz, eu vou orar porque quer fazer alguma coisa. Mas quer fazer alguma coisa para a glória de Deus e não na sua própria carne. Eu espero que vocês estejam nesse segundo grupo. Amém? Amém. Então a gente tem que orar sim, irmãos. Mas orar para sermos pessoas diligentes. Pessoas que de fato estão se desgastando na obra de Deus. E eu vou lhe dizer mais uma vez eu vou lhe dizer isso. Porque é algo que eu falo para mim há 10 anos. Não se preocupe com o que comer e com o que vestir. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque Jesus me dá segurança de falar isso. Eu estou dizendo isso porque eu já li o Sermão do Monte talvez mais de 200 ou 300 vezes. O irmão José ficou aqui quase um ano com a gente, mais de um ano, não foi, José? Ou quase um ano, o Sermão do Monte com a gente aqui. E cada vez que ele falava do Sermão do Monte, eu lia o Sermão do Monte quase todo. Ele falava um versículo, eu lia ali quase todo, porque é apaixonante o Sermão do Monte. Assim como a Bíblia. O Sermão do Monte é muito bonito porque ele traz um resumo de todo o pensamento de Deus em relação a como nós devemos nos posicionar aqui na terra. Então Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, ó, fica tranquilo. Ó, fornecedor, fica tranquilo. Não deixe tirar a tua paz. Não deixa, meu filho, a faculdade tirar a sua paz. Não deixa o atraso no salário tirar a sua paz. A doença não deixa ela tirar a sua paz. Você já está curado. Cadê o milagre? Cadê o milagre, meu filho? O milagre está dando uma volta, é? Está abençoando o bairro? Amém. Diz que Dylan é igual a sombra de Pedro. Onde ele passa, as coisas vão acontecendo. Então, irmãos, não deixe nada tirar a sua paz. Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim. Estou falando isso porque eu sou... Não, nessa área eu sou tratado. Não, meu filho. Nessa área eu preciso de um tratamento intensivo. Mas a fé vem pelo ouvido.
e o ouvir. A semana está apenas começando. Não fique ansioso. Tem gente, meu filho, que já está preocupado com a segunda. Eita, vara. Essa semana é quando a irmã Gisele chega, né? Eita, vara. Vamos orar. A irmã Gisele deve estar com o olho maior ainda. Helena, então. Deus está no controle, irmãos. Irmão Paulinho orou aqui e disse: se vier de carro, de ônibus, de avião, de helicóptero, de navio, vai chegar em paz. Até de submarino, de jegue, de cavalo. Porque Bodocó estava ali, disse que na cidade dele anda de cavalo, né? Ou é de jegue? É de quê? Cavalo ou jegue? Os dois, né? Hã? Os dois? Ah, pronto. Então pronto. A cavalo, jegue, chega. Tranquilo. Pé de pé também chega. Esse momento que a gente tem aqui, irmãos, é um momento de muita alegria. Você olha para esse pedacinho e eu fico tão maravilhado assim, é que é como essa alegria tão imensa, ela vem para nós diante de dois elementos tão simples: o suco de uva e um pedaço de pão. Coisas que para qualquer pessoa seria algo assim trivial, mas para a gente nesse momento nos lembra a maior vitória do mundo, quando Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e derrotou Satanás. Ele venceu a morte e nos levou consigo. Para onde Ele está, nós estejamos também. Então que a gente, toda vez que a gente tiver problemas durante essa semana, eu peço que você se lembre da ceia. Se lembre dessas duas coisinhas que você está segurando. E não permita que nada, que nenhum tipo de ansiedade, porque a ansiedade, irmãos, ela é como um passarinho. Ela vai voar sobre a gente, mas não deixa ela fazer ninho. Ela vai vir, mas manda ela embora. Não, aqui no meu coração não tem lugar para ansiedade. O meu coração está cheio de fé. Porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. O corpo e do sangue de Jesus. Entendendo que Jesus não está apenas ao nosso lado, Ele está dentro de nós. Todos os obstáculos que você enfrentar essa semana, você não vai enfrentar simplesmente com Jesus ao seu lado, mas Jesus mora dentro de nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a glória bendita, que Deus agora mora dentro de nós. Que o Senhor nos ajude a valorizar esse tesouro imensurável, a habitação do próprio Deus dentro de seres imperfeitos como nós. Para a sua própria glória Ele faz. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Senhor, muito obrigado pelo privilégio de sermos contados como teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de modo digno do Evangelho que nos alcançou em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para trás. Ajuda-nos, Senhor, a entender que as coisas do mundo não são boas. Ó Deus, não é simplesmente rejeitar por rejeitar, porque agora nós amamos ao Senhor com todo o nosso entendimento também. Nos ajuda a entender isso, Senhor, que determinadas coisas que muitas vezes desejávamos, não devemos mais desejar porque não são boas. Porque se elas fossem, o Senhor nos daria. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, para que tenhamos essa alegria. Ó Deus, para que tenhamos esse contentamento diante de toda e qualquer situação. Ó Senhor, ajuda-nos a ter a Tua mente, a mente de Cristo, para que possamos entender diante de tudo e todos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável.
Ó Deus, nos ajuda a repetir isso. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a saber que o Senhor faz por nós e para nós é bom. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Todas as coisas. Todas as coisas. A escassez, a enfermidade. Ó Deus, mesmo a abundância que possa vir em alguns momentos, saibamos que tudo tem que ser visto e feito para a tua glória. E tudo está cooperando para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo os teus santos decretos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios do teu Santo Espírito e que saiamos essa noite daqui cheios do teu Santo Espírito, desejosos de te conhecer cada vez mais e de te fazer conhecido, Senhor. Abençoa os teus filhos e nos despede em paz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E não se esqueça de dizer: você é um pequeno Cristo. Amém.